prazer estar contigo novamente para podermos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus estava sendo preso, ele faz uma declaração, ele diz assim: você não acha que não poderia pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Esse era o momento em que Jesus estava sendo preso, seria julgado e depois crucificado. E Jesus ele faz essa declaração que é muito importante para nós nos dias de hoje. Ele diz assim: eu poderia pedir ao Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos para livrá-lo daquela situação. Mas ele também declara como se cumpririam então as escrituras, né? Nós aprendemos que Jesus atrelava as suas orações às escrituras. Isto é, ele não pediria ao Pai nada que fosse contrário àquilo que está escrito nas Escrituras. Tá? Ele nos ensina então que quando nós oramos, nós devemos orar de conformidade com a revelação, de conformidade com a palavra do Senhor, tá? Para que nós não peçamos ao Senhor algo que seja contrário à vontade de Deus, contrário ao propósito de Deus, e de repente nós estejamos colocando a nossa mão imperfeita, a nossa compreensão limitada naquilo que é o plano eterno, propósito eterno de Deus, o propósito pessoal de Deus para a sua vida. Às vezes Deus tem um caminho para você, e esse caminho segue uma determinada direção, mas você quer colocar ali a sua mão, e você vai ali e tenta modificar o propósito de Deus, e você não se fundamenta quando ora naquilo que está escrito na palavra de Deus, e a sua vida é comprometida, o seu futuro é comprometido, a sua história é comprometida, porque você está querendo algo que Deus não queria a princípio, porque existe a vontade perfeita de Deus para a sua vida, mas existe também a vontade permissiva de Deus. Quando o Senhor ele pega e diz: ok, você está querendo isso, não é o melhor, mas eu vou permitir. E ele permite para o nosso crescimento. E o sofrimento muitas vezes vem, a dor, depois para acertar novamente, para ajustar novamente os nossos caminhos dentro do propósito de Deus, se torna algo complicado, se torna algo difícil. Jesus ele diz: olha, eu poderia pedir, poderia, mas não vou pedir. Por quê? Porque Jesus estava preocupado em andar de conformidade com as Escrituras. Ele diz assim: como se cumpririam as Escrituras que falam que as coisas deveriam seguir naquela direção, né, quando ele estava sendo preso. Essa reflexão de hoje é um estímulo para que você, quando ore, você busque a vontade do Senhor. Né? Muitas vezes a gente pensa que o fato de nós podermos orar em nome de Jesus nos dá autorização para pedirmos qualquer coisa. Mas quando Jesus disse que nós podemos pedir em seu nome, significa que nós devemos também usar o nome de Jesus legitimamente. Quando você faz uma procuração, você está colocando ali o seu nome. E você quer que aquela procuração seja usada de forma digna. E dentro dos propósitos, dentro da sua ética, dentro do espírito daquele objetivo para o qual você fez essa procuração. Assim também Jesus, quando diz que nós podemos chegar ao Pai em nome de Jesus, em oração, Ele quer que nós
estejamos nos utilizando do nome, da pessoa de Jesus, da autoridade de Jesus, legitimamente. E para fazermos legitimamente, precisamos olhar as Escrituras Sagradas, aquilo que você quer, aquilo que você está pedindo, aquilo que é o propósito da sua oração. Tem respaldo nas Escrituras Sagradas, pode ser visto nas Escrituras Sagradas de forma clara. Você não depende de algum mecanismo de especulação para tentar transformar o texto bíblico naquilo que você quer. Porque se você estiver fazendo isso, está errado. Você tem que ler e na simplicidade da leitura e na singeleza de coração, fundamentar a sua vida nos parâmetros da palavra de Deus. Fundamentar a sua vida de oração, os seus desejos, os seus propósitos, nos parâmetros da palavra do Senhor, assim como Jesus fez e nos deixou o exemplo. Que Deus te abençoe, tenha uma vida de oração abençoada e fundamentada na palavra de Deus. Amém.